Capítulo 11, versículo 23. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Prepare o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor vai falar. Eu sou apenas um vaso nas mãos do Senhor. Eu sou apenas um vaso nas mãos do Senhor e é Ele quem que fala, é Ele quem que traz a revelação da palavra. É Ele quem que transforma a nossa vida, é o Senhor quem que cura, é o Senhor quem que liberta. Aleluias. Lucas capítulo 11, do versículo 23, vai dizer assim: toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quero ler de novo essa palavra, para você guardar no seu coração. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos em nome de Jesus. Em algumas traduções está um pouquinho diferente, mas o significado, ele é o mesmo. Aqui nós vemos uma palavra profunda, quando nós compreendemos ela, o que ela realmente está querendo falar conosco. Toda pessoa que não está com Cristo está contra Ele. Não tem como dizer assim: eu não estou com Cristo, mas eu também não estou contra. Não. Se você já não está com Cristo, você já está contra Ele. E Jesus, ele veio com um propósito muito lindo nessa terra. Jesus, ele veio com o propósito de trazer salvação para nós. Ele vem com o propósito de se entregar no nosso lugar, para que nós venhamos a ser purificados dos nossos pecados, para que nós venhamos a ter vida com abundância nessa terra, e no final dessa vida nós venhamos a ter vida eterna com Ele. Então esse foi o propósito fundamental de Jesus Cristo, de gerar vida para nós, de gerar vida com abundância e vida eterna para cada um de nós. E olha só o que vai dizer em João capítulo 11, versículo 52. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Veja só, aqui está falando sobre um dos outros propósitos a qual Jesus veio, e não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Então Jesus, ele também veio com o propósito de trazer união entre aqueles a qual pertencem a Deus, de trazer união trazendo para os dias de hoje, trazendo união para com as igrejas de Cristo Jesus. Jesus, ele veio com o propósito de unir uma pessoa com a outra, e também com o propósito de gerar uma aliança entre os homens e entre Deus. Então o principal objetivo de Jesus foi gerar união entre os filhos de Deus, e gerar união entre os filhos de Deus com o Pai. Quando nós começamos a compreender isso, e começamos a refletir o que verdadeiramente é viver uma vida em comunhão entre uns os outros e entre com Deus, nós começamos a aprender coisas profundas, a qual o Senhor, ele vem e traz a revelação daqueles a qual verdadeiramente estão com Cristo e daqueles que não estão com Cristo. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, pertence a Jesus Cristo. Infelizmente, muitos naqueles dias vão dizer: mas Senhor, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, sentamos à mesa contigo, Senhor. E para muitos Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, eu não sei de onde vocês vêm. Então veja só que falar que pertence a Cristo não significa pertencer a Cristo. Pertencer a Cristo vai muito além do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pensar. E aqui que Jesus ele traz a revelação daqueles que estão, daqueles que não estão.
Porque só de você não estar com Cristo, você já se torna contra Cristo. E as pessoas, elas têm uma mentalidade assim que o anticristo ele virá e será alguém poderoso, e esse anticristo ele vai destruir as igrejas, vai destruir aqueles que servem. Não é nada disso. Toda pessoa que já está contra Cristo, já está agindo de uma forma anticristo, porque é anticristo, é contra Cristo. E Jesus ele disse: aqueles que não estão comigo já estão contra mim. Aqueles que não servem a mim, eles já estão sendo usados pelo anticristo, já estão lutando contra mim. Então veja só que isso é mais profundo do que nós podemos imaginar. Nessa noite o Senhor ele vai trazer a revelação para as nossas vidas, para vermos se realmente nós estamos com Ele ou se nós não estamos com Ele. Sabe, logo que eu comecei a ir numa igreja, eu ia numa outra igreja, eu vivia uma religiosidade, e ali eu achava que estava com Cristo. Mas um dia, quando eu me converti, eu vi que eu não estava com Cristo. Eu apenas achava que ia ser salvo, apenas achava que estava com Cristo, mas eu estava na verdade contra Cristo. Aconteceu isso com Paulo. Paulo perseguia os crentes, achava que estava servindo Cristo, mas como teve um encontro com Cristo, aí ele viu que ele não servia a Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ou seja, ele não estava com Cristo, mas Cristo disse: por que tu me persegues? Porque só de não estar com Cristo, você já se torna contra Cristo. Aleluias. E quando Jesus ele veio para ajuntar. Jesus ele veio para trazer comunhão. Jesus ele veio para que eu e você viemos a ser mais próximos. Jesus ele veio para que eu e você viemos a ter uma comunhão maior com os outros, que nós viemos amar uns aos outros, que nós viemos a cuidar um dos outros. Jesus ele veio com a intenção de nos ajuntar como um rebanho de ovelhas, a qual uma fica juntinho com a outra. Sabe, a minha mãe tem 2 coelhinhos e esses coelhinhos aí pode estar o maior calorão. Quando um deita, o outro vai lá e deita bem juntinho. Eles ficam sempre juntinhos. Sabe, e é isso que Cristo Jesus ele veio para fazer com a igreja, veio fazer para aqueles que vão ser salvos, juntar eles, unir eles, porque juntos eles serão mais fortes. União de tal maneira que um vem amar ao próximo como a si mesmo, e nisso que todos venham amar a Deus em primeiro lugar. Então quando nós entramos debaixo dessa dimensão espiritual, nós cumprimos toda a lei. Quando nós vivemos essa união a qual Cristo Jesus veio para trazer, e amamos a Deus sobre todas as coisas, toda maldade, toda inveja, tudo aquilo que é mal começa a ser removido do nosso meio, e nós começamos a viver coisas grandes e sobrenaturais da parte de Deus sobre a nossa vida. Quando nós pegamos a igreja do princípio, as primeiras igrejas a qual foram surgidas, ninguém queria ter mais do que ninguém. As pessoas se sentiam mal em ter mais casas do que os outros, mais riquezas do que os outros, então eles iam, vendiam o que tinham e davam para aqueles que não tinham. Todos tinham a mesma mentalidade, todos pensavam praticamente da mesma forma, porque todos eram conduzidos pelo Espírito Santo. Era uma união muito grandiosa, uma união sobrenatural, uma união onde um ajudava o outro, onde um abençoava o outro, onde uns queriam estar próximos do outro. Então Jesus ele veio para trazer união, e todo aquele que está com Jesus, ele também vai gerar união. Mas agora, Jesus ele disse: aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Espalhar significa gerar desunião. Espalhar significa fazer ir um para cada lado. Espalhar significa não estar junto, alinhado ao mesmo propósito.
Então toda pessoa que ela causa uma desunião, ela se torna contra Cristo, porque a vontade de Cristo é que haja união, e todo aquele que luta para que haja desunião está contra Cristo. E daí, sabe aquelas pessoas que às vezes elas começam a falar mal do pastor, começam a falar mal do irmão, e às vezes sai da igreja e leva mais uns 3, 4, 5 junto. Na verdade elas nunca foram de Cristo, porque elas não estão somando, elas estão dividindo, e tudo aquilo que divide não vem de Cristo. Isso se chama muitas vezes rebeldia. Graças a Deus que esse ministério ele não cresceu debaixo de uma rebeldia, porque muitas igrejas que se dividiram, saíram e abriram outra congregação, e acham que Cristo está ali. Não, houve uma divisão, e há uma raiz de divisão onde Cristo não está. Mas graças a Deus nós servimos um ministério que desde o começo veio debaixo de uma direção de Deus. Então veja só que o quanto essa palavra é profunda. Toda pessoa que causa desunião na igreja, ela já se torna contra Cristo. É forte, né? Algumas atitudes que são contra Cristo, umas atitudes que são atitudes do anticristo: fofocas, falar mal de alguém, magoar alguém, guardar mágoas, mentir, desrespeitar, xingar, não amar, rebeldia e estar sem comunhão. Sabe, toda pessoa qual ela não vive em comunhão com a igreja do Senhor, ela também não tem comunhão com Cristo. O inimigo pode dizer: sim, eu consigo ter comunhão com Cristo e não ter com a igreja. Mentira. Sabe por quê? Porque Jesus ele é a cabeça, e tudo que está fora da cabeça não faz parte do corpo. Então tu só vai conseguir fazer parte da cabeça se você está conectado ao corpo, porque quando um dedo é cortado do corpo, ele não faz mais parte do corpo. Mesmo que ele diga: eu faço parte do corpo, não, ele não faz mais parte do corpo, porque ele foi cortado do corpo. Ele só vai voltar a fazer parte do corpo e da cabeça, que é Cristo Jesus, se ele for enxertado novamente. Então é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas ainda às vezes acham que estão servindo a Cristo, mas na verdade elas estão contra Cristo, porque as suas atitudes elas não estão juntando, mas estão espalhando, estão agindo contra a vontade de Cristo. Sabe, nós precisamos muitas vezes parar e analisar o nosso nível, do quanto nós estamos servindo a Cristo. Isso você só vai conseguir ver se você conseguir analisar qual é a sua convivência com as pessoas. Se você não ama o seu irmão, você também não ama a Jesus Cristo e também não ama a Deus. Mas agora, se você ama o seu irmão, aí você ama a Deus. Essa palavra aqui ela é profunda, e eu peço para que você preste bastante atenção. Sabe, isso daqui é uma revelação de Deus para as nossas vidas, para que nós viemos a ter uma comunhão profunda e sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo. Olha só o que vai dizer em 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém declara: eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Palavra profunda, né? Através do quanto nós amamos os nossos irmãos, o corpo de Cristo vai demonstrar o quanto nós amamos a Cristo. Então, se você tem algo contra o seu irmão, você já se torna contra Cristo.
Se você tem uma falha contra o seu irmão, você também já tem uma falha com Cristo, porque esse é o corpo de Cristo. Quem ama a Cristo também vai amar os que são de Cristo. Quando Jesus ele ia nos lugares, Jesus ele sempre levava os seus discípulos, porque os seus discípulos faziam parte dele. E da mesma forma qual Jesus era tratado de forma boa, ele também gostava que era tratado aqueles que estavam com ele. E nós precisamos entender isso. Sabe, quando uma pessoa importante vem até você, e essa pessoa ela tem pessoas que estão junto com ela, pessoas que servem a ela, se você não respeitar as pessoas que estão junto com aquela pessoa importante, você acaba desrespeitando aquela pessoa importante também. Sabe, quando o profeta ele veio pregar para cá, eu e a pastora nos organizamos para recebê-los da melhor forma possível. Só que não foi somente eles, foi toda a equipe deles. Porque não é somente a pessoa a qual é importante, mas também aqueles que estão com ela. Porque se você desrespeitar aqueles que estão com ela, você desrespeita aquela pessoa. Assim é com Cristo. Não há como você dizer que ama a Cristo se você não amar o seu irmão, porque o seu irmão pertence a Cristo, faz parte do corpo de Cristo. Sabe, quando eu comecei a me aproximar de Jesus, eu comecei a ir na igreja, e as primeiras vezes que eu entrei numa igreja evangélica, eu fiquei olhando para aquelas pessoas, eu fiquei olhando elas e fiquei cuidando do comportamento delas. E depois eu fui em outro culto, mais ou menos ali pelo terceiro culto, eu fiz uma oração para o Senhor, a qual eu disse: Senhor, eu quero fazer parte dessa família. Sabe, eu comecei a me aproximar deles, e eu comecei a desejar fazer parte daquela família. Eu comecei a querer fazer parte daquela igreja, e eu me sentia indigno. Eu dizia: Senhor Jesus, me purifica, Senhor, me santifica, porque eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero ter comunhão com eles, eu quero estar junto com eles. Eu desejava muito fazer parte daquela igreja, eu desejava muito andar junto com eles, sabe, e aqui que a gente entende algo da parte de Deus, porque quanto mais você amar a Cristo, mais você vai amar as pessoas. Quanto mais você desejar estar perto das pessoas, mais é sinal de que você deseja estar próximo de Cristo Jesus. E naquele tempo eu não entendia, e hoje o Senhor me trouxe essa revelação, o porquê eu desejava estar e fazer parte daquela família, porque eu desejava estar e fazer parte demais com Cristo na minha vida. Então, todas as vezes a qual nós aprendemos a amar os nossos irmãos, nós também estamos aprendendo a amar a Cristo Jesus. E todas as vezes que nós temos o desejo de estarmos mais próximos com os irmãos, é um sinal também que há um desejo em nossa alma de estarmos mais próximos da presença de Deus. Porque quando há um encontro com Cristo Jesus, há uma mudança de caráter em nós. Você vai descobrir que a pessoa se converteu ou não, se a pessoa teve um encontro com Jesus ou não, da forma qual ela vai tratar os outros. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos transformados, e aí nós começamos a parar de xingar, nós começamos a parar de fazer mal para as outras pessoas, nós paramos de falar mal dos outros, nós começamos a respeitar mais. Quando eu me converti, eu não comecei a respeitar mais vocês, com certeza. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu comecei de poucos a poucos a respeitar mais meus pais, eu comecei a cuidar mais com o que eu falava com os outros, eu comecei a aprender a amar mais, a querer estar próximo da família.
Porque não há como nós dizermos que amamos a Cristo se nós não amamos aqueles que são de Cristo também. Então há uma mudança dentro de nós. Veja só que Zaqueu estava em cima da árvore, um homem de baixa estatura, mas era curioso. E quando Jesus estava passando ali, ele sabia que Jesus iria passar por aquele caminho. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Zaqueu, desça daí depressa, pois hoje me convém ir até a sua casa. E veja só que quando Zaqueu ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele vai falar algo que chama muito a atenção. Ele vai dizer assim para Jesus: eis a metade dos meus bens que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Veja só, Zaqueu ele era cobrador de impostos, ele roubava os outros, ele falava mal dos outros, fazia mal aos outros. Mas no momento a qual ele teve um encontro com Cristo, no momento a qual a salvação entrou na casa dele, a mudança de atitude com os outros mudou. Ele parou de pensar só em si, ele disse: eu venderei a metade de tudo que eu tenho e darei aos pobres, e se alguém eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. A nossa atitude com as pessoas depende e determina o quanto a nossa vida está com Deus. Quanto mais longe você estiver de Deus, de pior forma você vai tratar aos outros. Mas quanto mais próximo você estiver de Deus, melhor você vai tratar aos outros. O grande perigo de uma pessoa é quando ela começa a desejar viver solitariamente. O grande perigo é quando o inimigo consegue colocar no coração dela o desejo de ficar sozinho, o desejo de não estar mais em comunhão. Porque quanto mais longe você estiver da igreja, mais longe você estiver dos irmãos, mais longe você estará de Cristo, mais longe você estará do corpo de Cristo. Não há como viver com Cristo se primeiro não estiver uma vida em comunhão com os irmãos da igreja. Não há como, porque nós só aprendemos a amar a Cristo e a Deus quando nós aprendemos a amar os nossos irmãos, a quem nós vemos. E esse precisa ser o maior trabalhar na nossa vida, se nós queremos mais de Deus. Quem é que quer mais de Deus? O caminho é você ter mais amor com aqueles que estão do seu lado. Sabe, porque toda pessoa que ela vive solitária, toda pessoa que vive não querendo ter comunhão, ela está passando por um problema. Ela está passando por alguma coisa na vida dela, a qual não deveria. E quanto mais longe ela ficar, mais ela demonstra que está longe de Deus. Quando nós pegamos o rebanho da ovelha, as ovelhas elas sempre andam juntas, sempre andam em grupo. E se um dia você ver uma ovelha que está longe do rebanho, ou ela está perdida, ou ela está doente, normal ela não vai estar. Então, estar fora da comunhão com o corpo de Cristo demonstra que algo de errado está em nós, que algo precisa ser mudado dentro de nós. Sabe, esse dia eu estava trabalhando, daí eu fui cortar um eletroduto com um estilete, e no momento que eu fiz assim para cortar, o estilete pegou no meu dedo, cortou um pedaço aqui do meu dedo, cortou minha unha. Sabe, eu mesmo me machuquei sem querer, eu mesmo me feri sem querer. Nós precisamos entender isso, que nós, como sendo o corpo de Cristo, muitas vezes nós mesmos vamos nos machucar sem querer. Muitas vezes nós vamos machucar as outras pessoas sem querer por palavras, vamos machucar os outros talvez por atitudes, e também muitas vezes os outros que são o nosso corpo em Cristo, muitas vezes também eles vão acabar nos machucando sem querer. Então isso pode acontecer no corpo.
Quem aqui já cortou o dedo? Sabe, só que quando meu dedo foi cortado e começou a sangrar, essa mão aqui não começou a reclamar. Essa mão, ela não começou a xingar a outra e dizer: tu me machucou, tu me feriu. Ela não começou a dizer: ei, você é culpado, olha o que você fez comigo. E elas não começaram a brigar. Elas não começaram a discutir, elas não começaram a fazer mal uma para a outra, porque foi um acidente, foi algo a qual foi sem querer. Uma mão, ela não ficou braba com a outra, ela não guardou mágoa da outra, ela não quis se vingar. Por quê? Porque eles fazem parte do mesmo corpo. Porque fazem parte do mesmo corpo. E muitas vezes as pessoas, elas vão nos ferir. Muitas vezes as pessoas, elas vão nos machucar sem querer. Só que nós não podemos guardar mágoas. Nós não podemos querer nos vingar, nós não podemos desejar o mal, nós não podemos levar isso para o nosso coração. Sabe por quê? Porque ela faz parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Porque ela também é amada por Cristo Jesus. Então nós precisamos aprender que quando alguém nos machuca, nós precisamos perdoar. Jesus diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Sabe, Jesus sabia que Judas ia trair ele, mas mesmo assim chamou de amigo. Sabe, quando nós temos esse entendimento que uma mão lava a outra, que uma parte do corpo ajuda o outro, e que em união de todas as partes, nós nos movimentamos, falamos, enxergamos, temos vida. Assim é quando nós temos comunhão uns com os outros. Nós nos tornamos completos, nós nos tornamos com vida, com alegria, em abundância. E veja só que essa mão estava machucada, mas não brigaram. E essa que machucou a outra foi a que fez o curativo. Foi a que cuidou, foi a que lavou e que fez o curativo. Quando nós aprendemos isso para a nossa vida, e quando nós aprendemos que quando nós machucamos a outra pessoa, somos nós quem que devemos ir e pedir perdão, a vida se torna tão mais leve. Sabe, porque muitas vezes nós é quem que vamos machucar os outros com palavras. Só que a nossa parte quando nós machucamos é chegar até a pessoa e dizer: irmão, por favor me perdoe, eu errei e falhei, ser humilde de reconhecer o seu erro. Só que quando somos nós que somos machucados, nós também precisamos perdoar, abraçar, continuar amando e dizendo assim: eu te perdoo, você não sabia o que estava fazendo. Vamos continuar juntos, um cuidando do outro, um lavando o outro. Sabe, quando duas pessoas, elas, já vou dar o aviso aqui para se acontecer aqui. Sabe, quando duas pessoas, elas ficam intrigadas dentro da igreja, o que eu faço? Se um vier falar mal para mim da outra pessoa, seja quem for, vier falar mal da outra pessoa para mim, eu pego as duas pessoas, levo para a salinha e vamos conversar. Agora vamos tirar esse assunto a limpo. O que está acontecendo? Sabe por quê? Porque o perdão precisa ser liberado. Porque se as duas pessoas continuarem em desunião, essas duas pessoas vão continuar em desunião com Cristo também. E se continuarem em desunião com Cristo, elas vão estar vivendo contra Cristo. E aquelas que vivem contra Cristo, quando chegar no dia do juízo final, vão ter de que escutar: eu não vos conheço, eu não sei de onde vocês vieram, vocês são contra mim. Então muitas vezes é duro, mas cura. E enquanto essas duas partes não se perdoarem, eu fico ali. Já teve vezes, amados, que eu fiquei até madrugada quase, mas no final se abraçaram, se perdoaram, e ficou tudo certo, ficou tudo bom. Porque muitas vezes a gente sem querer machuca os outros, às vezes também sem querer a gente libera uma palavra, a gente é humano, a gente é falho.
Só que o erro ele não pode continuar e a gente não pode fugir do erro. Nós precisamos pegar rápido uma tesoura e cortar o mal pela raiz, porque se ele crescer, nós perdemos a comunhão uns com os outros e perdemos a principal comunhão, que é com Cristo Jesus. Então, quando nós erramos, nós precisamos ser humildes, reconhecer e pedir perdão, porque uma mão vai ter que sempre lavar a outra, um vai ter que sempre cuidar dos outros. Não adianta você dizer assim: eu consigo fazer sozinho. Você não consegue fazer nada sozinho. Sem Deus a gente não faz nada. Só que a questão é que Deus usa outras pessoas para nos ajudar. Deus ele sempre vai usar outras pessoas para te ajudar, para te abençoar e para te conduzir. Deus ele vai usar as pessoas, uma para ajudar a outra, uma para estar junto. Se uma cair, a outra vai levantar. E assim a gente continua e vai indo, um ajudando o outro. Sabe, olha só que Pedro ele vai negar Jesus e depois Jesus ressuscita, chega até Pedro, vai ter uma conversa com Pedro, vai chegar, talvez vai olhar nos olhos de Pedro e vai dizer: ei Pedro, tu me amas? Jesus te fizesse essa pergunta nessa noite, olhando nos teus olhos, dizendo assim: ei, chamando tu pelo teu nome, dizendo assim: ó, tu me amas? O que você diria? Sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus te pergunta novamente: ei, você me ama mesmo? E aí você diria: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus te pergunta pela terceira vez: tu me amas mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas. Então demonstre esse amor cuidando das minhas ovelhas. Então demonstre esse amor cuidando daqueles que são meus. Não há como você amar a Cristo se você não ama aqueles que são de Cristo Jesus. Amar a Cristo é você amar e cuidar daquele que está do seu lado. Amar a Cristo e estar em comunhão com Cristo é você amar e estar em comunhão com aqueles que também pertencem a Cristo Jesus. Não há como separar o corpo da cabeça. E Jesus ele vai fazer algo tão lindo. Jesus ele vai pegar uma toalha, vai colocar em sua cintura, vai pegar uma bacia. E Jesus ele vai começar a lavar os pés dos seus discípulos. Porque maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Quando nós falamos servos de Cristo, nós estamos falando daqueles que são mais importantes. E ali Jesus ele vai ensinar algo tremendo. Ele vai começar a lavar os pés de um, vai começar a lavar os pés de outro. Mas de repente ele vai chegar no seu Pedro, o famoso Pedro. Ele vai dizer assim: Senhor, tu nunca lavarás os meus pés. E Jesus vai falar: se eu não lavar os teus pés, tu não terás mais parte comigo. Sabe, quem não ama os outros não ama Cristo. Quem não tem comunhão com os outros também não tem comunhão com Cristo. Só que aqui tem uma revelação mais profunda. Quem não deixa ser cuidado pelos outros também não tem comunhão com Cristo. Não, Senhor, tu não vai lavar meus pés. Pedro não estava querendo ser ajudado. Pedro não estava querendo que o servisse. E ele disse: se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não vai ter mais parte comigo. Entenda só, da mesma forma que Jesus ele te usa para cuidar dos outros, Ele também vai usar os outros para cuidar de você. E todas as vezes que você nega a ajuda dos outros, você está negando a ajuda de Cristo. Então todas as vezes que você não deixa os outros cuidarem de você, você está deixando de ter parte e comunhão com Cristo Jesus. Por isso que Jesus ele levanta líderes, levanta pessoas, levanta a igreja, levanta essa família, para que uns cuidem dos outros. Mas muitas vezes tem uns que eles não querem ouvir o que é falado, muitos não querem obedecer aquilo que é falado, muitos não aceitam ajuda, muitos às vezes não aceitam nem oração. Sabe o que é isso? É você estar deixando de ter comunhão com Cristo também.
Se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Sabe o que Pedro vai dizer então para Jesus? Senhor, lava não somente os meus pés, mas lava também as minhas mãos, lava minha cabeça, lava-me por completo, Senhor. Pedro estava dizendo assim, eu me prostro e também deixo ser corrigido. É ser corrigido às vezes, é ouvir a palavra e obedecer a ela, é aceitar a correção, é ser humilde para compreender os seus erros, ser humilde também para saber que precisa dos outros, ser humilde que precisa um dos outros. Sozinho a gente não faz nada, sozinho a gente não consegue nada. Se eu tirar minha perna aqui e largar ela no chão, ela nem sai do lugar, ela não sai caminhando, ela não faz nada, porque ela precisa das outras partes. Assim é a gente. Se você tentar ir sozinho, você não vai conseguir. Você pode até dizer que não está vindo na igreja, mas está com Cristo. Não, isso é uma mentira de Satanás. Não há como, não existe. Você precisa ajudar os outros, mas você também precisa ser ajudado. Você precisa deixar que os outros te ajudem também. Sabe, Jesus ele disse, se você tiver um pecado, confesse o teu pecado uns para os outros, então eles vão orar e teus pecados vão ser perdoados. Às vezes a gente precisa até de ajuda para abandonar um pecado, abandonar uma imoralidade, abandonar uma mentira. Nós precisamos de ajuda, precisamos das outras pessoas orando, intercedendo pela gente. Nós precisamos um dos outros para que nós venhamos a permanecer firmes. E olha que Jesus ele vai dizer depois de lavar os pés dos seus discípulos: dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e Mestre. Pega essa palavra para você, como se Jesus estivesse falando para você: se de vós eu sou o Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que, como eu fiz, também vós façais. Lavar os pés um dos outros é você ajudar e deixar ser ajudado, é você cuidar e deixar ser cuidado, é você andar junto, é você estar em comunhão. E Jesus ele vai dizer ainda mais para os seus discípulos: se vós amardes uns aos outros, todos saberão que são meus discípulos. Se você quer amar a Deus, primeiro você vai ter que amar mais ao seu irmão. Se você quer ter mais comunhão com Deus, primeiro você vai ter que ter mais comunhão com o corpo dele. Se você quiser estar mais próximo de Deus, primeiro você vai ter que aprender a estar mais próximo de pessoas. Aleluias, glórias a Deus. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: eu te amo. Aleluias. Agora diga para ele: a nossa união em Cristo faz a força. Aleluias. Convido os irmãos a se colocarem de pé em nome de Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos estar participando desse momento especial, desse momento maravilhoso.